Bom, dando continuidade a essa parte de clínica de répteis e de sistemas, talvez uma das partes mais intrigantes e mais bacanas é a parte de reprodução, né? As pessoas sempre perguntam como é que eu secciono macho de fêmea, como é que é a reprodução. Então, basicamente, os répteis eles são um novo passo em relação ao que eram a biologia de anuros, né? Eles não têm aquela fase de girino. Eles normalmente, quando formam o embrião, já tem as características do animal adulto, seja uma serpente, um lagarto, um crocodiliano, ou até mesmo uma tartaruguinha. Mas eles têm, na maioria das vezes, relação direta com essa parte de ovopostura. Então, a maioria dos répteis que a gente tem contato, que a gente trabalha, fazem, né, a produção de ovos. Alguns animais, principalmente serpentes, podem produzir a forma de uma pequena serpente, né? São os animais vivíparos. Mas na grande maioria que a gente vai trabalhar são animais ovíparos. Então, como é que eu secciono, por exemplo, como é que eu determino o sexo de uma cobra? Então, primeira coisa para determinar, tem que ter muita experiência na manipulação. O que a gente presta atenção? A distância entre a abertura da cloaca até a ponta da cauda. Quem conhece a espécie já sabe que essa distância maior é de macho. Então, uma cauda longa normalmente é um macho. Por quê? Porque a cobra normalmente ela tem dois hemipênis, né? Então, duas estruturas. E o macho esconde para a região interna da cauda. Para frente tem as alças intestinais, a porção de reto e cloaca. Então, para a cauda ele coloca. Então, o que a gente faz? Normalmente a gente pega uma haste de metal com a ponta romba. Existe até umas estruturas especiais para isso, a gente chama de probe, que a gente faz a colocação na cloaca e tenta ir em direção à cauda, para poder fazer a sexagem. Quem tem experiência, alguns animais a gente faz a manipulação e a exposição do hemipênis, tá? Que também não é muito fácil. Por isso que eu falo, precisa de bastante experiência nessa manipulação de serpentes. Então, aí no caso, mostrando que dá para fazer pela colocação da probe, né? Mas quem tem animais da mesma espécie consegue fazer a diferenciação de uma fêmea com uma cauda mais fina e um macho com uma cauda mais espessa. Nesse caso aqui, fazendo a sexagem, né, com a sonda metálica, fazendo a colocação para o interior e conseguindo enxergar. A fêmea, ela tem um espaço bem curto, então tu coloca a probe e não consegue forçar. O macho, ele tem um espaço maior. E quem tem experiência faz isso, que é a exposição, no caso do hemipênis. Aqui a gente consegue ver um spur, que nada mais é do que como se fosse um espinho, uma espícula, que é muito comum nos machos, apresenta bem, mas nas cobras constrictoras é como se fosse uma atrofia do membro posterior, e aí a gente consegue fazer a manipulação e a exposição do hemipênis. Mas hemipênis é uma estrutura muito pequena. No caso dessa foto inferior aqui, está se fazendo a injeção de líquido numa serpente morta e fazendo a exposição aí do hemipênis desse animal. E, gente, hemipênis é motivo de classificação de serpente, tá? Então, existe de várias formas, tamanhos, normalmente com esse aspecto de espícula, né? São estruturas que conseguem encaixar certinho na fêmea na hora de fazer a cópula. Inclusive, os lagartos também têm essa estrutura de hemipênis, né? Dá para ver bem aí na exposição desse animal que teve a esterilização desse hemipênis. Como é que funciona a cópula propriamente dita? Igual de um mamífero. Encaixa a cloaca com cloaca, dá para ver aí pelas fotos. O macho introduz o hemipênis na fêmea, né? Aí dá para ver à esquerda essas serpentes fazendo o encaixe dentro da fêmea e o macho faz o ejaculado, fazendo a fertilização da fêmea. Aqui em cima, um iguana e depois fotos de serpente. Essa serpente era uma Corallus hortulanus, era uma cobra do zoológico que eu trabalhava, e a gente notou que ela parou de se alimentar um período. E quando eu comecei a acompanhar essa serpente, eu sempre via ela bem magrinha, e eu comecei a notar um aumento de volume abdominal. Vamos pensar que é uma cadela ou uma gata.
Eu primeiro penso numa piométria, numa infecção, eu penso num acúmulo de líquido, talvez uma ascite, mas a gente nunca pensa pelo lado bom, né? Pode ser uma gestação. O que eu faço? Eu levo para a radiografia e tá lá um monte de cobrinha na região do útero dessa fêmea. Então, quando eu fui fazer a avaliação, eu percebi esse monte de esqueleto, só que me chamou a atenção o aspecto. Então, na verdade, eram vários fetos mumificados que essa serpente tinha, então ela teve uma gestação normal, por algum motivo ela não conseguiu expelir os filhotes, os filhotes morreram no interior do útero, ficaram mumificados, e aí eu parti para a segunda fase, que foi fazer uma cesárea nessa serpente e a retirada do material. Mesma coisa, abre a pele, abre a musculatura, divulsiona, acessa o útero, abre o útero, retira os fetos mumificados, faz o ponto invaginante, fecha a musculatura, fecha a pele e bola para frente. Alguns animais que apresentam problema, como foi o caso aí dessa serpente, se faz a retirada do ovário. Então aí dá para ver essa serpente com os ovários que teve um comprometimento, né? Dá para ver bem aqui as gemas, né, instaladas. Foi feita a retirada e a castração completa do animal. Nesse caso aqui, ó, foi um óbito, né, de uma Piton. Então dá para ter uma ideia da quantidade de gemas que ela apresentava, né? Quantidade de ovos que ela apresentava no seu interior e quanto que uma cobra dessa pode reproduzir. No caso de iguana, de lagarto em forma geral, mas iguana, que é um animal bastante procurado como pet, o macho e a fêmea o macho tem essa crista clássica, né? E normalmente tem um padrão de coloração mais verde escuro, mas na coxa do macho ele tem esses poros muito maiores, a gente chama de poros femorais. A fêmea tem os poros menores, é mais delicada, tá? Então o macho eu consigo fazer uma sexagem pelo aspecto, mas se eu tiver dificuldade, olha aqui na coxa do animal que consegue fazer a diferenciação. Uma coisa muito legal de se observar em jacaré de vida livre é quando o jacaré faz essa vibração na água. Isso aí normalmente é um macho, ele levanta a cauda e ele, com os pulmões cheios de ar, ele faz essa vibração que começa a mexer a água ali, ó, dá para ver bem no dorso do animal. Ele está fazendo um atrativo. Tem uma fêmea aqui do lado que ele está fazendo, né, o display para ela e ele está fazendo essa reverberação um pouquinho antes, né, faz parte da corte. Uma vez o animal teve a cópula, esse animal vai colocar os ovos. Então aqui é um ninho, por exemplo, de um teiu, onde os ovos foram colocados. Dá para ver que o ovo não é igual de galinha, né? Não é uma cascadura, é uma casca mais mole. Os jacarés normalmente eles fazem ninho, como nessa região aí, ó, ele derruba a vegetação, entra para o barranco e faz a ovopostura. O que chama a atenção dos répteis? O que chama a atenção dos répteis é que a determinação do sexo dos animais é de acordo com a temperatura ambiente. Então, por exemplo, na parte superficial do ninho, que é mais quente, normalmente nascem muito mais machos. Na parte média dos ninhos, que é uma temperatura, digamos assim, controlada, nascem mais fêmeas. E lá embaixo do ninho, onde também pode ter uma temperatura muito mais baixa, também nascem machos. De acordo com a espécie, há uma mudança, tá? Do que nasce mais, nasce menos. O que é importante? Em questão de conservação, com o aumento da temperatura ambiental e o aumento da temperatura das praias, há uma tendência maior de nascer cada vez uma maior quantidade de machos, por exemplo, de tartaruga marinha. E isso tem complicado bastante a diversidade de gênero, que vai facilitar a cópula no futuro. Gente, jacaré é uma espécie que tem cuidado parietal. Então, encontrou filhotinho de jacaré, pode prestar atenção que a mãe está do lado. Então, aí é uma foto, ó, de uma mãe com duas lagartixas nadando. Essas duas lagartixas são dois filhotes de jacaré. Na criação comercial, a fêmea normalmente ela cava um buraco, depois coloca os ovos, protege. Ela é extremamente cuidadosa, ela acompanha. Isso aí num cativeiro, onde essa é a proprietária de uma fazenda de criação de jacarés, ela está retirando ovo por ovo, fazendo a marcação, depois ela leva para um ninho formado por vermiculita, que é esse substrato que está ali, faz a manutenção da temperatura,
acompanha o desenvolvimento. Quando eles começam a fazer vocalização dentro do ovo, se eles não conseguem romper, no caso o humano, ajuda o animal. Todos os quelônios têm uma ponta cornificada no bico, ou na boca, ou no queixo, que vai facilitar a perfuração, chamado dente do ovo, e quando não consegue, né, faz até um procedimento, quase que uma cesárea de ovo, ajuda um pouquinho, rompe a casca, retira o filhote. Em cativeiro, se faz inclusive um tratamento como se fosse o umbigo do animal. O que é essa estrutura que está ali? No final do tempo de reprodução, no interior do ovo, o que sobra de gema é englobado na cavidade abdominal. Por isso que o filhote, assim que nasce, ele não necessita comer. A ave também acontece isso. Então, ele tem lá dentro uma parte da gema que vai fazer o serviço de alimento. Então, ele não precisa mamar nos primeiros dias. Ele está ingerindo o resto de gema. Na natureza, os animais não têm esse auxílio. Eles começam a fazer depois que saem do ninho, saem logo em seguida e vida para frente. Como é que é a sexagem de quelônio? Então, não é tão fácil quanto as pessoas imaginam, mas vou tentar ajudar. Esses aqui, ó, são 4 machos. Um macho de jabuti, um macho de tartaruga marinha e aqui 2 machos de traquemes. Como é que eu sei que são machos? Porque o jabuti, ele tem essa concavidade no plastrão para poder encaixar na fêmea. A tartaruga marinha, ela tem a cauda longa, o macho, que é para poder fazer o encaixe na fêmea. E esses cágados, eles têm a unha comprida, que é para poder fazer a fixação no casco da fêmea e poder fazer a cópula. Quando a gente tem um macho e fêmea um do lado do outro, né, normalmente o macho tem a cauda bem maior do que a fêmea. Fica um pouco mais fácil para poder fazer a sexagem. Mas quando a gente tem só um animal na mão e normalmente a gente recebe animais jovens, a sexagem é bastante comprometida. Como é que funciona, né, o comportamento social e o comportamento de corte, principalmente entre os quelônios? Eles vocalizam bastante. Quem nunca viu jabuti copulando se assusta. Eles batem um no outro o tempo inteiro, como se fossem 2 bodes. Tem uma liberação de feromônio grande. Tem muito sinal de tocar, empurrar. Os machos, né, tentam, né, dar uma mordida na fêmea, não morde porque não tem dente, mas tentam dar uma dentada no bicho. Usam as garras, usam as patas, empurram e golpeiam bastante. Então, a briga é bem intensa. Então, aqui vocês conseguem ver, por exemplo, o que acontece com tartaruga marinha. Uma vez o macho encaixa na fêmea, a tartaruga marinha ela tem um esporão, como se fosse no membro anterior, que tenta fazer o encaixe. E com isso, uma vez uma fêmea que encaixa com o macho, ela tenta nadar para longe. Por quê? Porque é comum vir um outro macho e tentar copular. Então, em tartaruga marinha já foi visto assim uma tartaruga com 2, 3 tartarugas grudadas para tentar fazer a cópula e é uma briga incessante. Às vezes o macho está encaixado, o outro vem e arranca. Então, é uma competição que acontece bastante. E nessa imagem da direita vocês podem ver 2 tartarugas, 2 jabutis aí, que são 2 tartarugas de Galápagos, tentando fazer a cópula, né? E vem a dificuldade no animal de maior porte, no encaixe entre casco e plastrão, para poder fazer a cópula. Nessa imagem superior é algo bem difícil de encontrar, que é uma cópula de 2 tartarugas pré-históricas que ficaram fossilizadas no ambiente. Então, esse comportamento de cópula é sempre o macho que expõe o pênis e tenta fazer o encaixe. O que é a diferença no pênis desses animais? O pênis desses animais é como se fosse uma calha. Ele não tem uma uretra, ele tem uma calha. Então, ele encaixa na cloaca da fêmea e normalmente tem uma glande um pouco maior que ela encaixa e ela fica entumecida, ela abre umas aletas que trava na fêmea e o espermatozoide corre pela canaleta, né, escoa, até ter acesso ao animal. Então, como o animal tem esse pênis e a fêmea tem essa estrutura de oviduto, de cloaca, é comum nessas espécies, jabuti, cágado, terem as lesões de cloaca e terem as lesões de pênis. Por quê? Ou porque o animal tenta fazer o movimento e tenta encaixar na fêmea, ou porque a fêmea começa a produzir ovos
e tenta fazer a ovopostura. Uma vez exposto, imagina um animal que era para estar numa região de mata ou numa região de areia e ela está com o pênis exposto, batendo, né, esfolando ou num piso, ou no concreto, ou num tapete, esse material vai ficar exposto e em seguida fica demasiado, ou seja, ele incha. Uma vez inchado, esse material não recolhe, porque tem edema. Então, o que é a preocupação do veterinário? Pegou um material desse, a primeira coisa é ver se tem tecido vivo, se não tem necrose. Se for possível, diminuir. Como é que eu diminuo um edema que é ocasionado por acúmulo de líquido? Eu tenho que fazer uma vasoconstricção. Uma forma de se usar, água gelada ou gelo. Não vai colocar o gelo direto que vai dar uma queimada no material. Enrola num plástico e faz a diminuição da temperatura com aplicação de frio. Algumas vezes não tem o que fazer, principalmente macho, e o veterinário acaba tendo que amputar o pênis. Né? Alguns animais apresentam uma lesão mais grave. Então, um prolapso de oviduto, né? O tecido fica necrosado, é exposto e aí não tem condições. O animal tem que ter esse tecido amputado. E quando o animal tem o prolapso não só da cloaca, como inclusive de uma alça intestinal. Então, vai lá o veterinário fazer a avaliação, tenta devolver, não consegue, aí, gente, não tem condições. Tem que fazer a retirada do conteúdo, retirada do material e um procedimento cirúrgico. Como é que se faz? Cede o animal, anestesia, faz a retirada. Tem que lembrar que houve o invaginamento dessa alça intestinal. Uma vez que ocorreu o invaginamento, tem que fazer a retirada, a transfixação e depois fazer os pontos. Essas técnicas de retirada de material, vocês verão melhor em técnicas cirúrgicas com cães e gatos principalmente. Um animal que tem uma exposição de pênis, né? Pode ser pequena, pode ser maior. A nossa ideia é sempre fazer o acompanhamento, tratamento com gelo e tentar fazer com que esse animal recupere e retorne o pênis para dentro da cavidade. Como eu falei, algumas espécies têm uma glande exagerada que serve para entrar na fêmea e a sua fixação. Então, o tratamento é gelo, pomada, tá? Principalmente pomada para manter esse material úmido. Eu não aconselho deixar esse animal fora do aquário. Normalmente eu gosto de deixar esse animal no ambiente úmido para que aquilo ali não resseque, diminuindo a temperatura com água fria e sempre tentando fazer a devolução. Em alguns casos, prolapso de oviduto, prolapso de pênis, prolapso de cloaca, devolve o material para dentro do animal e faz uma bolsa de tabaco. O que é uma bolsa de tabaco? É um ponto que a gente vai em volta da abertura da cloaca, como se fosse uma coisa circular e fecha, tá? É uma técnica bastante utilizada em procedimento cirúrgico. Esse animal, ele chegou para mim com prostração. Então, é um jabuti, é uma espécie de jabuti da Grécia, e ele estava bastante prostrado. Fui fazer a avaliação, primeira coisa que eu descobri que não era ele, era ela. Quando eu vi como é que eu descobri que era uma fêmea? Olha a distância dessas duas placas de plastrão, tá? Então elas são largas, elas são espaçadas. Para que serve? Para passar ovo. Quando eu fui fazer a manipulação e eu coloquei o dedo aqui, eu senti que tinha algo estranho. Gente, corre para radiografia. Por quê? O animal tinha um ovo entalado. E o que acontece? O ovo fica tanto tempo entalado, o ovo de cobra e de lagarto, ele é mole, mas o ovo de jabuti, ele é duro. O que a gente foi fazer? Fui fazer a avaliação, tinha um ovo entalado. Então, primeira coisa, para poder ter um parto, que é o caso aí para fazer um parto, tem que ter ocitocina. Ocitocina é dependente do sistema hipófise hipotálamo. Tem que ter temperatura adequada e tem que ter substrato. Esse animal tentou fazer ovopostura, mas não encontrou um lugar adequado ou não tinha temperatura adequada. Se eu aquecer esse animal, vai demorar muito tempo para ele poder eliminar esse ovo. O que eu fiz? A retirada. Entrei com o dedo, eu quebrei a casca, fiz a rotação do fragmento e comecei a retirar todo o material. Botei esse animal para aquecer, esperei um pouco. Ele fez o reposicionamento do segundo ovo, que também precisou fazer a retirada do material.
tá? E depois, aí eu fiz o acompanhamento. Esse caso é um caso diferente. Quando a gente foi fazer a radiografia, me chamou a atenção que tinha vários volumes aqui, ó, arredondados, mas ainda não tinha uma coloração adequada. Ou seja, era um animal que tinha problema no oviduto, porém os ovos não estavam calcificados. Nesse caso, tem que fazer a retirada, a exposição e a castração desse paciente, tá? Então, alguns casos a gente consegue fazer uma abertura um pouco menor, aí um procedimento cirúrgico da técnica do livro, né, onde a gente faz a entrada na cavidade celomática, a observação e retirada de todo o oviduto, ou em alguns casos, né, que existe uma perda do conteúdo, inclusive com a calcificação. Nesse caso, como era um animal maior, se conseguiu fazer uma entrada lateral. Então, fez a anestesia do animal, faz uma entrada pela lateral, tem acesso até o material, até o ovário, retira, né, os ovos, nesse caso aqui até já estava calcificado, retira todo o material e faz a higienização. Alguns animais é indicado o tratamento de videoscopia para poder fazer todo o procedimento, toda a avaliação. Encontrou um animal com problema? O que eu tenho que recomendar? Um ambiente adequado com substrato e calor. Então, as lâmpadas de infravermelho, elas ajudam bastante a ativar o metabolismo do réptil. Um ambiente com palha, com capim, ajuda o animal a encontrar uma superfície para cavar e depois o animal consegue reproduzir. Principalmente quem tiver fêmea de jabuti, fêmea de cardo, é sempre importante que tenha um espaço de areia, que o animal consiga cavar e consiga fazer a ovoposição. E também não é estranho de algumas pessoas às vezes relatarem que depois de um tempo começou a brotar filhotinho de jabuti no seu quintal, tinha um animal, uma fêmea, e já tinham até retirado do quintal e depois de um tempo começou a brotar filhotinho que nasceu quando o ambiente teve uma melhor condição. Na parte de reprodução seria isso. Uma outra coisa relativamente comum são os abscessos. Então, o abscesso nada mais é do que um acúmulo de cásio, né, um acúmulo de pus. O pus do réptil ele é caseoso, então a gente encontrou um abscesso no animal, como é esse caso aqui na mandíbula desse iguana, palpa, né? Tá com um abscesso lá dentro, eu posso mexer e retirar? Posso, devo. Eu sempre indico fazer uma radiografia. Por quê? Porque pode ser um abscesso ou pode ser uma complicação de um tumor. Então, o ideal é fazer a radiografia, ver se esse animal tem algum outro contato ou tem uma cavidade, se já interferiu no osso desse animal e fazer o procedimento de retirada. Então, aqui no caso, um abscesso de mandíbula. Nesse caso aqui, esse animal ele apresentava um abscesso próximo da boca, foi feita anestesia e outro no queixo, foi feita a manipulação, a retirada de todo o tecido caseoso e o animal foi liberado. Então, é bastante comum a gente encontrar, principalmente em lagartos que brigam, foi o que eu encontrei normalmente, animais que apresentavam cásio, nesse caso foi feito o procedimento anestésico e depois a retirada. Algumas vezes, como eu falei, o cásio pode ser um pouco mais complicado, pode ser uma questão oncológica. Então, nesse caso aqui, era uma Piton birmanesa, que ela foi feita um histopatológico, né? Então, foi retirado um fragmento, anestesiou, retira o fragmento, não tinha aspecto de cásio. Quando foi feita a retirada, se identificou que era um fibrosarcoma, o animal foi anestesiado, retirado todo o conteúdo e o tratamento de acompanhamento posterior. Essa Piton, ela viveu por quase 2 anos ainda, né? Mas depois disso teve uma disseminação, porque por metástase, porque era um fibrosarcoma, algo extremamente grave em qualquer espécie animal. Esse caso aqui era um iguana, né? Então, esse iguana foi encontrado esse aumento de volume. Quando foi feito o raio-x, se mostrou uma consistência diferente. Ao se perceber essa consistência diferente, o animal foi para a cirurgia, foi retirado o fragmento, retiraram a pele, né? A pele foi totalmente seccionada e foi feito um tratamento por segunda intenção. Levou aí seus meses a fio, mas melhorou bastante o quadro do paciente. E entre as tartarugas, principalmente as marinhas, talvez uma das coisas que mais chamam a atenção são os papilomavírus, que formam esses nódulos, né,
esse tipo um aspecto de couve-flor nos animais. Então, o papilomavírus é um quadro relativamente comum em tartaruga marinha. A gente tem encontrado cada vez mais pacientes. A indicação é a retirada desses animais, levar para o cativeiro, fazer o tratamento e a recuperação para que tenha a involução. Esse tumor tem fundo vírico e depois que melhora, o paciente então é retornado para a vida livre. Problema bastante comum em réptil também são os quadros de má nutrição. Por que problema nutricional? Porque o proprietário viu no Google, viu na internet como que se deve alimentar. E às vezes a gente encontra uns absurdos, as pessoas alimentando os animais de forma completamente equivocada. Esse caso aí é um camaleão que morreu desnutrido, tá? Então vocês podem ver aqui, dá para fazer uma aula de anatomia contando as costelinhas e os ossos desses animais. Alguns animais têm mudança de coloração, né? Pode ter relação com a época do ano, com a maturidade sexual ou com a dieta. Então, esse caso era um iguana saudável, que mudou a coloração por conta da luminosidade da época do ano, mas esse aqui a gente já consegue perceber que é um iguana com um grave problema ósseo, né? Desculpa, um grave problema nutricional, decorrente, nesse caso, de um problema renal. Então, esse membro normal, o outro magro, um problema de pele. Então, isso eu indico sempre uma pesquisa muito maior. Já tem um quadro nutricional, tenta reverter e melhorar a condição do paciente, mas faça os exames, função renal, função hepática, como se fosse um cachorro. Né? Alguns animais que apresentam problema de nutrição reflete, por exemplo, em descamação não continuada, né, não perdendo a pele inteira na hora da troca. Isso é muito comum em animal com problema nutricional. Aqui a gente pode ver dois animais com um grave problema. Que alguns autores chamam de osteomalácia. O que é isso? Um animal como esse iguana, ele tem um aumento, um inchaço, né, da mandíbula decorrente de uma carência nutricional. Normalmente isso foi uma falta da relação cálcio e fósforo no momento de fornecimento de dieta para esse animal. Então é um animal que comia só vegetal, comia só alface ou comia só carne, tem um erro grave na dieta e ele pode apresentar essa alteração na mandíbula. Normalmente essa mandíbula ela é fibrosa, ela não consegue ter uma boa calcificação e com isso dá uma instabilidade nos dentes e um aumento de volume. Já essa serpente, ela tem uma perda muscular severa, né, decorrente principalmente de uma desidratação que esse animal passa. Então esse problema é uma carência nutricional, tem que se fazer a avaliação e o acompanhamento do paciente. Nesse caso aqui é uma king snake, né, uma cobra-rei. Então dá para ver na parte de cima essa cobra com aumento de volume, né, e a de baixo uma cobra mais escurecida. Essa cobra de cima, ela tem obesidade. Então, algo também comum de acontecer nas serpentes, um erro, né, de proprietário que superalimenta o animal e ela fica uma cobra gorda. Uma vez gorda, complica todo o quadro do paciente. Eu já acompanhei serpentes que se alimentavam com bastante proteína, bebiam pouca água e que apresentavam gota renal, então é o cúmulo de composto nitrogenado nos rins, animal que era obeso, animal que não conseguia fazer uma troca condizente de pele e normalmente são erros decorrentes do fornecimento de alimento errado para o paciente. Um outro grupo de doenças que a gente tem são as doenças parasitárias, não é algo tão comum. Aí vocês estão vendo uma cobra com um pouco de carrapato, então olha a quantidade de carrapato, chega a cobrir completamente a cabeça, até parece uma serpente com uma juba. Então, todos esses carrapatos cravados no crânio do animal, né? No crânio não, desculpa, na pele do animal, vão dar uma série de problemas. Esse animal foi coletado, anestesiado, os carrapatos serão retirados. Mas os animais, normalmente, elas têm tipo um piolho, a gente chama de piolho de cobra, que é um ácaro externo que pode dar problema. Nesse caso aqui, começou com um quadro de ácaro, mas se manifestou depois com uma complicação fúngica, né? Então, às vezes, a gente tem que ver um quadro desse de pele e, claro, que esse animal acabou morrendo,
pelo esse quadro de hiperqueratose que apresenta, principalmente decorrente de uma complicação que iniciou com ácaro e passou por um quadro fúngico. Um outro tipo de problema, que aí já é bem mais complexo da gente diagnosticar, que são os quadros neurológicos. Então, a gente tem um lagarto barbado que apresenta uma infecção por adenovírus. Não é muito comum, aqui no Brasil principalmente, mas pode acontecer. Característica de quadro neurológico. Geralmente, os animais apresentam uma postura fora do convencional. Cobra, lagarto, eles não gostam, por exemplo, de ficar de barriga para cima. Serpente que tem um quadro de barriga para cima, ou seja, decúbito dorsal, esse aí é um quadro extremamente complicado de tratar. A primeira coisa que a gente faz de teste de cobra é colocá-la em decúbito dorsal, ou seja, o dorso para baixo. A primeira coisa que a cobra vai fazer, ela fazer uma rotação para voltar na posição. Se ela não consegue, geralmente é um quadro grave e tem relação neurológica. Aquela doença do Nilo, né, que eu mostrei para vocês anteriormente nas questões de pele, pode agravar e muitas vezes levar os animais a um quadro neurológico, e o quadro também de poxvírus pode ser complicar e levar também o paciente a um quadro neurológico. Existe uma gama muito maior, né, de problemas neurológicos, problemas digestórios, problemas de trauma entre os répteis, mas eu acabei fazendo uma seleção dos principais quadros que eu acompanho ao longo desses 25 anos como médico veterinário, mas vocês podem se aprofundar tanto no tratado de animais selvagens do brasileiro, que é do Zalmir, do Catão e do Jean Carlos, como também nos livros de medicina do Meider, medicina focados a répteis e anfíbios, que tem uma gama muito maior, inclusive alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês, tá certo? Então, mais uma parte de clínica de répteis.